Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão aí, estudando na batalha, né? Carnaval chegando, todo mundo preparado. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de ácidos nucleicos, tá? Um assunto que sempre aparece em vestibulares, provas seletivas, prova da sua escola e assim por diante. O que é o ácido nucleico? Bom, o ácido nucleico é uma substância ácida encontrada nas células, tá? E tem dois tipos. O primeiro tipo é o DNA, mais conhecido, mais importante, e o segundo tipo é o RNA, que é um auxiliar do DNA na síntese proteica. O DNA é a receita para fazer proteína, por isso que ele é chamado de molécula hereditária, tá? E as proteínas formam a sua estrutura, e o RNA é o cara que vai fazer, vai mexer a massa e vai preparar a proteína. Ele também tem ação como ribosimo, ou seja, ele pode ter ação como enzima, uma ação enzimática, catálise, acelerar reações químicas, tá certo? O ácido nucleico, além de função hereditária, ele é o indivíduo responsável pelo comando da célula. Nucleico vem daí, núcleo. Tá? O DNA é encontrado no núcleo e ele é responsável pelo comando celular. O RNA vai ser encontrado no citoplasma. Tá? Ele tem no núcleo também, mas ele também pode ser encontrado no citoplasma. Beleza? Bom, primeira coisa que você tem que saber é que os vestibulares ou provas sempre vão perguntar, e o seu professor também vai perguntar para você, é do que é feito um ácido nucleico? Um ácido nucleico é feito de nucleotídeos, que são os tijolos básicos, as pecinhas de Lego com as quais você monta um ácido nucleico. Você monta essa estrutura aqui, ó, ou essa estrutura aqui do DNA. Tá? Isso aqui é montado por esses bloquinhos. Cada corzinha dessa é um bloquinho. Aqui você vê os átomos, tá? Dessa molécula. E essa estrutura complexa ela é formada por esses bloquinhos aqui, que são chamados de nucleotídeos. Tá? O nucleotídeo é composto por três peças, três partes básicas, três substâncias básicas que se ligam por meio de ligações, né, covalentes para formar um nucleotídeo. Então ele tem um fosfato. Tá? Repare que o fosfato é comum, é o mesmo fosfato que você tem no RNA, você tem no DNA. Então, o fosfato é comum a todo ácido nucleico. Todo ácido nucleico tem fosfato. Por isso que a sua alimentação tem que ter fósforo, para você poder montar os fosfatos e poder construir novas cadeias de DNA e novas células. E tem que ter açúcares também. Ó. Tem um açúcar aqui, um carboidrato. Lembra que o carboidrato tem função estrutural? Uma dessas funções estruturais é formar a estrutura do nucleotídeo do ácido nucleico. O açúcar é que vai ser diferente. Veja, no RNA você tem a ribose. A letra R do RNA vem daí, vem da ribose, tá? Que é um açúcar exclusivo do RNA. Eu só encontro ribose no RNA. E essa ribose, vejam, ela tem um OH nessa pontinha aqui da molécula. E a desoxirribose, que tem esse nome justamente porque tem apenas um oxigênio a menos, aqui tem apenas um H, e aqui você tem um OH, corrigindo aí, certo? Então a desoxirribose é o açúcar do DNA, a ribose é o açúcar do RNA, certo? Não pode esquecer isso. Outra coisa que compõe o nucleotídeo são as bases nitrogenadas. Então todo nucleotídeo é formado por um fosfato, um açúcar, uma base nitrogenada. A base nitrogenada é chamada de base nitrogenada porque tem nitrogênio e tem caráter básico. E o fosfato tem caráter ácido. Veja, existem 4 tipos de bases nitrogenadas. Aliás, 5 tipos. Mas em cada ácido nucleico você só vai ter 4 tipos. 3 tipos são comuns. Então tem adenina, tem guanina e tem citosina no DNA. E tem adenina, tem guanina e tem citosina no RNA. Olha que nomes bonitos. Para você colocar nas filhas, adenina, guanina e citosina. Se tiver mais uma, vai ser uracila. Se tiver outra, vai ser timina. Nota o seguinte, o RNA tem a uracila como sua base exclusiva, ou seja, só tem uracila no RNA. Então, se eu separei uma molécula lá para fazer um exame no laboratório e detectei que ela tem uracila, então ela é um RNA. Detectei que ela tem ribose, então ela é um RNA. Se eu detectei que ela tem desoxirribose, ela vai ser um DNA. Se eu detectei que ela tem timina, ela também vai ser um DNA, porque o DNA tem timina como sua base exclusiva, característica. Outra característica exclusiva do DNA é a dupla hélice. As moléculas de DNA se organizam numa estrutura secundária chamada dupla hélice. Tá?
Essa dupla hélice, ela tem o açúcar e o fosfato formando o esqueleto geral da hélice, tá? Entrelaçada com outra hélice. Uma hélice está organizada num sentido, a outra hélice está organizada no sentido contrário, elas se encaixam. E no meio aqui, ó, é que você vai ter as bases nitrogenadas. Então essas coisas coloridas aqui no meio são as bases nitrogenadas. Esse esqueleto azul aqui é formado pelo fosfato e pela ribose. Tá? Quem descobriu o DNA foram esses dois caras, Watson e Crick, em 1953, ganharam o prêmio Nobel, ficaram ricos e famosos e assim por diante. Importante, pegadinha de vestibular. O RNA pode ter dupla hélice? Pode, mas ele vai ter trechos de dupla hélice, certo? Ele nunca vai ser totalmente em dupla hélice. O DNA não, o DNA é totalmente dupla hélice, a não ser que ele seja desnaturado. O que é isso? Se você esquentar o DNA, ó, tá vendo essa ponta aqui abrindo? Ele vai abrir. E você usa isso em técnicas de engenharia molecular, de engenharia genética. Nós vamos discutir em um outro vídeo, tá bom? Então tem que lembrar disso, diferenças. RNA tem tudo isso aqui, DNA tem tudo isso aqui. Em comum eles têm o fato de serem formados por nucleotídeos. Beleza? Preparado? Então agora você está preparado para a sua prova, você vai dar um like, um joinha, para ajudar a promover o vídeo, e vai compartilhar com seus colegas de classe para que eles também possam tirar uma nota boa. E uma boa prova, uma boa noite, bom dia, boa madrugada.